Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meu cabelo já amanheceu meio barramalho. Mas estamos aqui nessa manhã de Natal, 25 de dezembro. Estamos aqui para nossa live. As pessoas perguntaram: e você vai fazer a live mesmo no Natal? Justamente porque é Natal que nós vamos fazer. Justamente porque é Natal que nós vamos fazer, porque nós temos motivo demais para celebrar. Oxente, o inimigo não para e nós também não podemos parar, não é não? A palavra de Deus tem que ser semeada diariamente, cotidianamente, não só semeada, mas acolhida no nosso coração. É todos os dias, é de todos os dias. E hoje, 25 de dezembro, não poderia ser diferente. Então, nós vamos fazer esse momento de oração. Olha aí, Júcio, que bacana. E eu quero começar com uma música linda que Deus tocou no meu coração agorinha para eu colocar para vocês. Vou colocar aqui agora, olha só. Eu amo essa música, gente. Deixa eu reproduzir essa música. Olha que linda. Não sei se você já ouviu, mas vamos lá. Feliz Natal! Olha isso aqui. Todos hão de ver. Essa música é maravilhosa, gente. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, nosso menino. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz. Tremer com a sua voz. Gente, essa música é maravilhosa. Proclama isso na sua vida. Quão grande é meu Deus, todos hão de ver. Gente, é coisa maravilhosa, né? Ai, gente, que coisa maravilhosa. Eu ficaria aqui escutando essa música o dia inteiro. Ontem eu coloquei ali, hoje eu senti no coração de colocar para vocês. Ontem eu tive a necessidade de colocá-la para mim. E eu me lembrei de vez em quando Deus suscita no meu coração. Deixa eu colocar outro som nosso aqui agora. Deus suscita no meu coração uma ou outra música para eu ouvir em alguns momentos, porque as músicas, sempre, para mim, Anice, sempre funcionou como uma oração. Quando eu não tenho forças para rezar, Deus me colocava alguma música. E quando eu queria louvar mesmo, e eu achava que as minhas orações eram pouco louvor, porque às vezes eu falava: gente, eu quero louvar Deus, mas eu quero louvar assim muito. E aí ele me suscitava uma outra música e eu colocava, e às vezes eu colocava repetidas vezes, músicas assim, ou seja para chorar aos pés de Jesus, ou seja para louvar chorando. Então assim, eu tenho uma conexão muito forte com algumas músicas, e ontem, essa música Quão Grande é Meu Deus, da Soraya, é maravilhosa. Eu acho que ela é evangélica, salvo engano, não tenho certeza, mas é uma música maravilhosa que tocou meu coração. E hoje, antes ainda de entrar na live, eu vi um trecho, uma pessoa deixou no YouTube, acho que tá lá no YouTube se alguém quiser ver. Uma menina dizia assim: obrigado, Senhor, por esse ser iluminado que Deus colocou, né? Se referindo a mim, meu Deus do céu, olha, mas eu recebo, iluminado. Ela disse que teve uma briga com o esposo e as palavras, né, assistindo ali a live, tocou o coração profundamente. Então, acabei de responder para ela ali: não permita que o inimigo entre na sua vida, porque é muito maior o nosso Deus. E aí, nesse momento que eu estava respondendo para ela, me veio essa música, Quão Grande é Meu Deus. Ela reafirma isso, que eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou, embora menino, né, nasci, eu sou poderoso porque eu sou filho de Deus, eu sou o rei. O meu Deus é muito poderoso, o nosso Deus é muito poderoso, o seu Deus é muito poderoso. Então, quando o inimigo quiser suscitar que
que as forças dele são grandes, o nosso Deus é muito maior. Então eu senti de colocar essa mensagem para você nessa manhã de Natal maravilhosa. Ainda há pouco eu publiquei no Stories que ontem eu fiquei assistindo o filme do Padre Pio pela enésima vez, que eu já assisti 900 vezes aquele filme. Eu publiquei no meu Facebook, caso alguém queira, se não assistiu ainda o filme do Padre Pio, recomendo, um santo maravilhoso. Gente, o quão grande é o nosso Deus, o quão grande. Naquele filme você vê o quão grande e poderoso é o nosso Deus, mas também você vê o quão fortemente o inimigo vai tentar te destruir. Gente, é impressionante. Eu já assisti aquele filme, cada vez que eu assisto, Deus me mostra algo diferente. E eu fiquei ontem, acho que depois que eu cheguei da missa, da missa da celebração nossa aqui do Natal. Daqui a pouco tem missa, às 9 horas nós temos a missa do dia do Natal, eu vou lá também. Mas ontem eu fiquei assistindo e eu parava o filme e eu falava, gente, como Deus é poderoso, mas também como o inimigo é astuto e quer destruir. E quer destruir por todos os tipos de pecado. E quer usar pessoas próximas, pessoas de dentro da igreja para destruir outras. Como ele é terrível, mas poderoso é nosso Deus, porque ao final do filme, gente, você vê o poder de Deus. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Então eu senti de colocar por tudo isso essa mensagem. Gente, Deus é maravilhoso, né? Obrigado por você estar aqui. Obrigada mesmo, porque eu sei que essa manhã não é todo mundo que vai conseguir assistir. Eu penso que tem muita gente que né, ou está na casa de parentes, enfim. Mas vamos lá para a nossa mensagem do dia. 25 de dezembro, 136 encontros nós estamos aqui. Olha que coisa gostosa. E Deus diz... Faltou a voz, vou tomar um pouquinho d'água, gente. Falei demais já. Olha o que Deus diz. Olha, Marcelo está aí, Marcelo e Justo. Gente, que gostoso vocês, olha que bênção. Essa menina que falou ali no YouTube, ela falou justamente de uma briga que ela teve com o esposo. O inimigo, ele quer destruir a família mesmo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nós não podemos permitir só o poder de Deus, né? Quanto mais o inimigo atentar, mais nós temos que nos mostrar unidos para que ele não tenha essas forças. Nós não podemos dar a ele mais força do que ele tem, porque ele não tem as forças do nosso Deus. Então nós temos que usar as armas que Deus nos dá. Chegará o tempo em que dirá: sem dúvida o Senhor estava neste lugar, mas eu não sabia. Eis que eu digo, meu espírito paira sobre as águas, mesmo sobre águas de dificuldade. E tirarei da condição caótica da sua vida um troféu e uma demonstração da minha graça. Pois, como diz a Bíblia, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Não desanime nem se desvie. Aplique o seu coração com maior zelo a seguir o Espírito. Outros podem me achar e me perder novamente. Não desanime por causa disso. Que navegador definiria o seu curso pela localização de outros navios? Precisa alcançar um porto e seguir um curso. E esse curso está exatamente à sua frente. Nem tempestade, nem ventania o deterão. Essas coisas não têm consistência na mente do espírito. O inimigo deseja fazer você crer que elas têm. O espírito os varrerá como uma névoa fina se estiver determinado a andar por fé. Você olhará para trás e não perceberá traço deles e se admirará por ter vacilado. E aí a autora cita primeiro carta de São Paulo aos Coríntios, ou primeira epístola, né, de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57 a 58, que diz: graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Se todas as famílias nessa manhã, Cristo, nossa,
Isso, a gente tem que rezar muito pelas famílias, porque o inimigo ele ataca principalmente a família. Por quê? Porque é na família que nascem os sacerdotes, é na família que nasce a união. A família é berço. Para nós, pelo menos, eu aprendi, o pouco que eu aprendi dentro da minha família foi de Cristo, foi dentro da minha família, foi no seio da minha família. Então ele quer realmente, o primeiro que ele quer atacar é a família. Porque aí, e infelizmente nós vemos muito isso no mundo. Aos ataques que a família sofreu ultimamente, e quanta desunião, e quanta tristeza que tem sido, né? Isso. Mas Deus, ele é muito maior, ele vai restaurar, ele vai recuperar. E Deus está dizendo aqui nesse momento, para nós não temermos, porque aí ele cita, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque onde há pecado, a graça de Deus também. Porque Deus veio para quê? Para salvar os que já são salvos? Não, justamente para os perdidos. Então, o que nós temos que fazer? Quando nós olhamos para essas coisas, nós não temos que desanimar. Nossa, fulano desistiu, fulano era, né, da igreja. E nós vemos muito isso. Pessoas que estavam à frente, inclusive, nas coisas na igreja. Pessoas que nós vimos ali. Eu lembro de uma situação que eu vi de uma pessoa que era, inclusive, da renovação carismática, e gente, por um tempo ela se perdeu de tal forma, que, meu Deus do céu. E ali você via a ação forte do inimigo, numa ira muito grande, tentando levar aquela pessoa para um pecado muito, muito grande. E essa pessoa, eu lembro que essa pessoa, ela matou uma outra pessoa. Olha o inimigo, onde o inimigo chega, e você via que foi num gesto de uma ira muito grande, mas que não era pela pessoa, mas uma possessão, uma obsessão, um negócio do inimigo que entrou ali fortemente, porque a pessoa fugiu do normal, digamos assim. E talvez tenha dado uma brecha, e de fato, olhando para a vida dessa pessoa, eu vejo que ele deu uma brecha muito grande, o inimigo agiu ali, mas Deus vai lá e resgata. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é generoso, porque ele veio para quem estava perdido. Ele não veio para quem já está salvo. Quem já está salvo, já está salvo. Ele veio para quem está perdido. Mas ele vem também para quem está na graça, como o Padre Pio ontem, que já nasceu na graça. Gente, eu olho para aquela vida do Padre Pio, eu falo, meu Deus do céu, é santidade pura, né? Um odor de santidade desde o seu nascimento. Mas o quanto ele foi combatido e atacado pelo inimigo, e se não fosse pela graça de Deus, ele teria se perdido. Porque Deus deu a graça muito grande na vida do Padre Pio, mas quantas tentações aquele homem passou, e se não fosse pela forte oração dele, ele não teria sido o santo que é. Porque nós temos o livre-arbítrio, Deus nos dá o livre-arbítrio, junto com a graça, ele deu um negócio chamado livre-arbítrio, que às vezes a gente fala assim, tem hora que podia não ter dado, né? Porque aí a gente acaba se perdendo muitas vezes por esse livre-arbítrio. Mas ele diz aqui, há pecado, a minha graça é maior, onde há o pecado. Então não se preocupe com aquelas pessoas que se perdem, porque às vezes nós vemos pessoas se perdendo, e pessoas da nossa família. Quantas vezes, assim como nós nos perdemos também em um determinado tempo da vida. Nem sempre nós andamos no caminho de Deus, nem sempre. E nós sabemos quanto é difícil combater um pequeno pecado. Às vezes um pequeno pecado, o pecado da gula, às vezes o pecado da preguiça, não é? São pecadinhos, eu falo assim, são pecadinhos que aparentemente não são tão ofensivos, que são inofensivos, mas na verdade são pecados que levam a outros pecados maiores, porque aí entra a preguiça, vai entrando a apatia, vai entrando o desânimo, e aí vai. E aí a pessoa é convocada, é chamada para ajudar, e vai ficando com preguiça, e vai se acomodando, e aí o inimigo vai trabalhando de uma forma lenta, mais firme, consistente. Por quê? Porque ele não para. Ele não para. O inimigo, ele é astuto, então nós temos que trabalhar muito. O Padre Pio, ele dizia assim, por isso eu sou apaixonado pelo Padre Pio, já citei ele aqui acho que inúmeras vezes, o povo já está cansado de ouvir eu dizer, mas ontem, lembrando coisas no filme, ele falava assim, precisamos trabalhar, né? Precisamos trabalhar. Por quê? Porque ele via o quanto o inimigo estava trabalhando fortemente, e o inimigo não dá descanso dia e noite. Então nós precisamos também trabalhar para que esse reino desse Deus, do nosso Deus, se instale. Porque o que nós vemos no mundo, gente, ontem eu saía da celebração da Santa Missa e a igreja ficou assim razoavelmente cheia. Não vou dizer que ficou lotada, porque até por conta da pandemia,
Mas eu olhava e falava, gente, eu fui a pé, né? Eu moro aqui vai dar umas 8 quadras mais ou menos, eu desci a pé. Falei, vou descer. E na hora que eu tava subindo, você via assim festa, você ouvia, né, já barulho de festa, você ouvia casas cheias. Eu falei, por que a igreja não tá cheia? É claro que nesse tempo de pandemia seria impossível isso, em razão da restrição. Mas eu fiquei lembrando de todos os natais em que a igreja não tá cheia também. Não está cheia quanto deveria. Né? Aí em Terra Boa, mesmo quando nós íamos, a igreja fica lotada. Mas não fica lotada o suficiente pelo número da população existente. E se nós olharmos, tem muito mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. E não estou dizendo que quem está dentro da igreja é santo. Muito pelo contrário, ali tem mais pecadores talvez do que os que estão na casa. Mas eu digo assim, pela celebração em si, gente, é a maior celebração da igreja. É o nascimento de Jesus e depois a Páscoa, que são 2 momentos em que a igreja celebra assim com grande júbilo. E você não vê. E as pessoas só buscam a Deus na hora que ela quer milagres, 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 mas não busca, não participa das coisas de Deus. E famílias, e eu indo ali, eu falei, meu Deus do céu. Né? Eu vinha fazendo essa reflexão, mas eu fui sozinha à missa, que meu filho não quis ir. Eu já falei que eu estou com um combate muito grande dentro da minha própria casa. E eu olhei, eu falei assim, nossa, como eu gostaria que a minha família estivesse reunida nesse dia. Mas aí ao mesmo momento veio uma coisa assim, mas se eu tivesse que estar reunido com a minha família, longe de Deus, eu preferia estar sozinho com Deus. Como de fato eu fui. Por quê? Porque que adianta também eu estar reunido em família, numa festa, numa ceia de Natal, e esquecer do principal que é Deus. Então eu vinha conversando com Deus e agradecendo, e estava um vento gostoso, sabe, uma brisa gostosa, um calor, que aqui em Maringá, calor. Estava até feito um coque, porque eu estava muito quente dentro da igreja. A igreja que é bem simples, nós não temos nem ventilador na igreja, não se calcula. Ontem eu ofereci como sacrifício, falei, Senhor, estou oferecendo esse calor que está aqui dentro da igreja como sacrifício. E o povo se abanando, eu falei, não vou me abanar. Não vou, eu vou suportar por amor a ti, né? Porque realmente, se você começa a se abanar com leque, você perde. Você fica mais preocupado em se abanar do que em participar. Então eu falei, não, eu vou suportar aqui por amor a ti. Mas olhando, sabe, assim, tantas festas, mas cadê Jesus, cadê o Cristo? E carro de som passando, sabe, eu ri tanto, o Padre Janilson, ele é fantástico. Ontem ele fez um comentário, olha gente, eu não ri porque eu estava dentro da igreja, não ri assim alto, minha vontade era dar uma gargalhada. Passou um abençoado um cara com carro. E as pessoas não respeitam mais. Antigamente não se buzinava, não se fazia som, não varia barulho perto de hospitais, de igreja. Agora não, né? Agora ninguém respeita, infelizmente. Alguns respeitam, mas muitos não. E a pessoa, gente, passou com o carro acelerando, mas assim, era um negócio, encobriu a voz do sacerdote, parou. Aí ele se perdeu, ele parou, ele falou assim, ele falou, gente, onde eu estava? Ele se perdeu. E aí ele falou assim, gente, o padre vai começar de novo. Você se importa do padre começar de novo? Porque se perdeu. E aí ele falou assim, coitado desse cara, vamos rezar por ele? Porque ele teve dinheiro para comprar o carro, mas não teve dinheiro para comprar o escape. Eu me matei de dar risada. Por dentro eu ria assim, eu falava assim, gente, Deus abençoe ele, que ele tenha dinheiro para comprar o escape. Eu chorei de ir, porque você falou, gente, o padre é fantástico, sabe? Então assim, as pessoas não têm respeito mais pelas coisas de Deus, não tem, no mínimo, aquilo que para nós é tão normal. Não é, você não liga som, por exemplo, eu não gosto nem de som alto, mas no carro, né, respeita hospitais, respeita alguns locais que você passa dentro da igreja. Hoje infelizmente se perdeu, por quê? Porque foi se perdendo os valores da família. Mas Deus vem nos dizer que não se importa com isso, porque a gente fica muito preocupado com isso, e ele diz aqui, olha só, outros podem me achar, mas me perder novamente. Não desanime por causa disso. Que navegador definiria o seu curso pela localização de outros navios? Ou seja, eu não estou me guiando por essas pessoas, eu estou me guiando, o meu farol é Deus, é a luz, é Ele. Então você precisa alcançar um porto e seguir um curso, e esse curso está exatamente à sua frente, que sou eu, Jesus, sou eu, Filho de Deus. Então, não se perca por conta dos outros. E às vezes tem muita gente que a Maria vai com as outras, né?
Ah, mas fulano também era da igreja, saiu lá, como que tá? E a vida boa, e às vezes nós vemos assim, aparentemente a pessoa prosperando, e nós queremos, e muitas pessoas querem seguir aqueles que estão prosperando financeiramente. Olha lá, a pessoa não vive dentro da igreja e prospera. Depende do tipo de prosperidade que você quer. Não tô dizendo que não existam pessoas abastadas dentro da igreja e que são tementes a Deus, mas infelizmente há muitas pessoas que trocaram, né, de Deus, trocaram o único e verdadeiro Deus por outros deuses, por Baals, né, por aí, tantos outros deuses. Mas Deus está dizendo, olha que bacana, nem tempestade, nem ventania o deterão. E eu olho para a vida novamente dos santos, e falando sobre o filme do Padre Pio ontem, ninguém deteve aquele homem, mas ninguém deteve aquele homem, gente. Quando eu olho o que ele passou, as surras que ele levava do demônio, surras de deixá-lo praticamente sem poder andar, e ele não foi vencido. Por quê? Porque por trás dele estava um Deus forte e poderoso, que é esse menino Deus que chegou ontem. É esse menino Deus que está no nosso coração, que nasce no nosso coração, mas nós não podemos dar brecha para o inimigo, porque senão ele vai agir. Ele vai agir poderosamente. E nós temos que estar com esse olho firme, né? Olhos firmes em Deus para não desanimar. É nesse farol que brilha de longe, não é qualquer luzinha. As pessoas se deixam cegar e se deixam seguir por falsas luzes, por falsos profetas, por falsos deuses, porque no final dos tempos, né, foi falado isso, que quantos que surgiriam e diriam, né, falariam em nome de Deus, se apresentariam como o próprio Deus. Então nós temos que pedir muito a Deus, volto a falar como ontem, discernimento e sabedoria. Senhor, dá-me discernimento para eu entender o que é de Ti e não o que não é de Ti. Dá-me o discernimento necessário para eu entender o que o Senhor quer de mim no contexto da minha vida, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma missão, cada um tem uma realidade. Mas também me dê sabedoria e força, venha ser a minha força para eu agir, para eu não ficar parado de braços cruzados vendo o mundo se perder, porque o mundo está se perdendo talvez por falta de eu agir, por minha apatia, por minha preguiça de servir a Deus, por minha vergonha de servir a Deus, por meu medo de servir a Deus, medo da crítica, medo do que vão falar de mim. E Deus nos convida hoje. Vem que eu preciso de você. Você é um soldado necessário na minha batalha, na batalha contra o inimigo. Deus precisa de nós? Não, mas Ele quer. Ele quer. Porque a nossa salvação só vai acontecer com a nossa permissão. Ela já nos foi concedida, já nos foi dada. Esse menino trouxe a salvação. Quando o menino Jesus nasceu, ele trouxe a salvação para nós. E quando ele morreu na cruz, ele trouxe novamente a salvação para nós. Ele fica reforçando: eu sou a luz do mundo, eu sou a salvação. Mas Deus só consegue nos salvar com a nossa permissão. E nós temos o chamado livre-arbítrio. E que nesse livre-arbítrio hoje, Deus nos dê essa certeza de que é Ele que eu quero seguir. Senhor, vem ser a minha luz, mas vem brilhar fortemente mesmo em mim. Que o Teu Espírito Santo venha me conduzir, que o Teu Espírito Santo venha me dar o discernimento necessário e suficiente, que não falte discernimento, para eu saber como eu devo agir em todas as situações dentro da minha casa, com meus filhos, quem tem esposo e esposa, com meu esposo, com minha esposa, Senhor. Porque muitas vezes eu tenho vontade de fazer coisas que não Te agradam, porque às vezes a pessoa diz algo que eu não gosto, fala alguma coisa que me cutuca a ferida minha, a minha ferida da infância, e talvez isso ali eu já dou uma brecha para o inimigo. Então, Senhor, não permita que isso aconteça. Me dá esse discernimento tão necessário para mim, Senhor, mas me dê um espírito de ousadia também e de sabedoria para eu agir, mas agir de forma correta. Eu preciso dessa sabedoria, Senhor, para agir. Porque também se eu só agir, mas agir de forma errada, eu vou me afastar de Ti. Então me dê um espírito de altivez, não por arrogância, mas de altivez diante de Ti, uma ousadia que vem de Ti. Me dá essa sabedoria, Senhor, porque eu necessito dela dia a dia, porque eu não quero me afastar de Ti. Nem tempestade, nem vento, nada, Senhor, pode me afastar do Teu amor. Ajuda-me, Senhor. Olha para esse pobre, miserável vermezinho que está aqui na Tua frente. Senhor,
Necessito da tua presença, eu necessito, Senhor. Fica comigo. Coloca as suas mãozinhas sobre a minha cabeça e abençoa-me, Senhor, menino Deus, que eu me ajoelhe diante de Ti, Te reverenciando, e estenda as suas mãos, as suas mãozinhas fofinhas sobre nós e nos dá essa bênção nesse Natal, Senhor. Que seja um Natal realmente diferente. Tenho pedido isso, que seja um divisor de águas esse Natal na minha vida e na vida de cada pessoa, Senhor. Para que nós também, como um farol, reflitamos a vossa luz. Assim espero, meu Deus, que oração boa, que coisa gostosa, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Geralmente eu faço a oração no final, mas Deus suscitou no coração para que fizesse agora. Então, gente, nós precisamos realmente olhar para tudo isso, como está a nossa história, como está a nossa vida, e lembrar que Deus veio para todos, porque às vezes também nós fazemos julgamentos. Olha aquela pessoa, olha ali, olha ela lá, agora está se fazendo de santo, Então que nós glorifiquemos por isso, Senhor, que essa pessoa realmente seja santa, porque às vezes ela esteve num caminho tão ruim, e depois quando ela volta para Deus, ao invés dela ser acolhida, ela é muitas vezes afastada pelas próprias pessoas dentro da igreja. Olha lá, vivia uma vida de bebedeira, vivia uma vida de farra, e agora está aí dentro da igreja. Mas nós temos que acolher essas pessoas, porque lembrando que Jesus veio para os perdidos. E nós, muitas vezes, estamos mais perdidos do que esses que estão perdidos. E julgamos, pela aparência, achamos que a pessoa não é digna de estar ali naquele momento, não é digna de estar participando junto com a ceia do Senhor ali, ceando junto com Deus, mas Jesus sentava junto com as prostitutas, com os cobradores de imposto, com os beberrões. Era ali onde ele estava, era ali onde ele queria estar, porque era ali que tinha doente. Quem já está curado não precisa de médico. Quem precisa de médico é justamente quem está doente. E nós também nos reconhecemos doentes, para que Deus venha nos curar as nossas feridas, sejam elas quais forem. Deixa eu ler aqui. Abençoado Natal a você e toda a família. Amém, 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 Jussi. Que Deus nos abençoe e que nós possamos olhar hoje aonde que eu posso ser essa luz do Natal, onde eu posso ser esse canal de graça desse menino Deus. Aonde? Deus está dizendo aqui, não desanime nem desvie e aplique o seu coração com maior zelo a seguir o Espírito. Não desanime. Você olhará para trás e perceberá traços deles, quer dizer, das tempestades, das ventanias, mas também se admirará por ter vacilado. Por quê? Porque o Espírito Santo vem em teu ajuda e fala assim, como que eu pude vacilar numa coisa tão boba? Como eu pude vacilar, como eu pude duvidar desse Deus? Que é tão bom, que é tão forte, que é poderoso. Que o seu dia seja de muita bênção, muitas graças de Deus, uma abençoa, que esse Natal se perpetue eternamente na sua vida e na minha vida. Grande beijo, um ótimo, abençoado dia, lembrando sempre que Deus é maior. Quão grande é o meu Deus. Toda vez que você se sentir enfraquecido, coloca essa música, quão grande é meu Deus. Poderoso, digno de louvor, Ele é a própria luz. Grande beijo, obrigado pela sua companhia. Beijo, beijo.